O tema da mensagem de hoje é: nunca deixe de ouvir a Deus. Nunca deixe, irmãos. Lembra que eu fiz a oração? Deus, nos ajuda a discernir a tua voz de tantas outras que nós também ouvimos. A voz do Senhor tem que ser diferente das demais. Lembra no domingo? A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Essa é a voz de Deus que paira sobre a igreja do Senhor. E é esta voz que precisa entrar aqui e descer para o nosso coração, e assim guardarmos os ensinamentos de Jesus. Nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Jó capítulo 33, versículo 14. Jó 33, 14 diz o seguinte: antes, perceba que já tem uma vírgula. Então, olha o que Deus está falando. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Eu vou ler novamente. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Para isso o quê? Para isso que Deus tem falado. Agora me chama a atenção, é porque Deus está falando antes. Antes do quê? Antes do mal acontecer, antes do problema se levantar, antes da dificuldade surgir, antes do inferno nos atacar. O que é que Deus fala? Ou melhor, o que é que Deus faz? Ele fala conosco por onde? Através da sua palavra. A palavra de Deus é a voz do Senhor falando conosco, falando com toda a igreja, como Ele está falando agora. Por isso é importante, quando você vier à igreja, não permitir que nada distraia a sua atenção. Às vezes uma criança faz um barulhinho, nós já nos distraímos. Às vezes passa até um mosquitinho na nossa frente, nós já acompanhamos, ou às vezes qualquer outra coisa. Às vezes o barulho é lá fora e já nos distrai. Não, não permita isso não. Sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre toda palavra que será ministrada, na sua totalidade, vai servir para você. Como assim, pastor? Verdade. Às vezes o que vai servir para você é apenas o que eu estou dizendo agora. O resto já não vai servir mais. Então, se você não estiver atento àquilo que de fato é para você, você perdeu a sua bênção. Às vezes, em alguns casos, a mensagem por inteira é que vai lhe ajudar, vai trazer a resposta para aquilo que você precisa, vai sanar as suas dúvidas, vai ajudar você resolver os problemas que se levantaram contra você, e Deus está falando, Deus está nos orientando, Deus está mostrando a nós a sua vontade. A voz do Senhor está sobre esta igreja, quando é ministrado a palavra de Deus. E aí às vezes as pessoas não estão atrás da voz. Muitas pessoas religiosas estão atrás de revelações. Ah, pastor, mas na igreja da graça não é a igreja da revelação. Quem falou para você que não é a igreja da revelação? É sim. Todas as vezes que você vier aqui no culto, seja quarta ou domingo, eu vou revelar a você a palavra de Deus. Amém, Jesus? E eu tenho a certeza que todas as vezes que você vier, Deus vai falar com você. Deus fala antes do problema aparecer, da dificuldade surgir, da situação adversa se levantar, mas Deus é tão misericordioso que Ele só não fala uma vez, Ele fala uma, Ele fala duas. Só que qual é o problema? O povo, ou o ser humano, ou os que dizem ser filhos e cristãos, não estão se atentando para a voz do Senhor. Segura aí aonde você está, nós já voltamos aí, porque aqui é o texto base. Coloca para mim Oséias capítulo 4, por favor. Oséias 4, 6, diz o seguinte. Olha o que o profeta está dizendo.
O meu povo, ou seja, o povo de Deus, a quem Deus está falando, a quem Deus está mostrando, a quem Deus está se revelando, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Por que lhe faltou? Aí ele explica o que é esta falta de conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento. O que é o conhecimento? É a palavra. Antes Deus fala uma e fala duas, mas ninguém se atenta. E por não se atentar, desprezaram o conhecimento, que é a palavra, a voz de Deus deixaram de lado, e por isso veio o quê? A destruição. Às vezes você não sabe o porquê, tantas coisas têm acontecido com você, tantas coisas têm acontecido com a sua família, às vezes você não sabe porquê que a sua vida está de pernas para o ar. Sabe por quê? Em muitos casos, ou em muitas vezes, o que é que está faltando é você dar ouvidos para a voz do Senhor e não rejeitar aquilo que Ele tem falado ao seu coração. Irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, o povo do deserto do Egito tinha um coração duro e eles tentavam a Deus. Tanto é que eles passaram 40 anos no deserto, era para se passar 40 dias, mas porque foram teimosos e rebeldes, passaram 40 anos. Mas desculpe a minha sinceridade, e eu me incluo neste meio, para não ficar algo direto e às vezes você pensar que eu estou jogando ponto para alguém. Me perdoe, se você pensa assim, você já está rejeitando a voz do Senhor, até porque eu não conheço a sua vida, não sei o que você faz ou o que você deixou de fazer. Mas a nossa geração de cristão, nos dias de hoje, não muda muita coisa para aqueles cristãos que estavam lá no deserto, não. O povo reclama de tudo, o povo murmura de tudo e dá desculpa para tudo, e deixa de ouvir o que de fato é necessário, que é a voz do Senhor, e receber a palavra no coração. Olha para você ver o quanto o povo era de cerviz endurecido e de coração duro. Deus, durante o dia, coluna de nuvem para cobrir do sol. À noite, como no deserto era frio, uma outra coluna, mas agora de fogo, para esquentar o povo dele, para não deixar o povo morrer de frio. Deus então manda alimentá-los. Todo dia Deus dava o alimento quentinho, quentinho, da hora. Se fosse nos dias de hoje, o feijãozinho cozido no dia, o arroz, para quem gosta com bastante alho, para quem não gosta com pouco alho, mais gordinho ou não, com rapinha no fundo ou não importa, mas do seu gosto, Deus tem dado, amém, Jesus? Mas o povo não queria saber do maná, não. O povo falou assim para Deus: nós queremos carne. Não, nós queremos comer uma carne. Vamos trazer para os dias de hoje, nós queremos comer uma carne vermelha. Aí Deus falou assim: ah é? Vocês não estão contentes com aquilo que eu tenho dado a vocês? Não estão não? Não, nós queremos carne. Deus falou assim: por causa da dureza do coração de vocês, vocês vão comer tanta carne que eu vou dar, que vai sair até pelo nariz. Olha para você ver se não é semelhante, muda-se a época e as pessoas, mas as atitudes às vezes continuam a mesma. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir o que Deus tem a dizer e estão rejeitando o conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, nunca deixe de ouvir a voz do Senhor. Volta lá em Jó capítulo 33, no versículo 14, onde nós começamos, diz assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Passa em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Ou seja, de várias maneiras Deus fala. Às vezes você vem ao culto e você não entendeu. Por mais que eu tente aqui explicar,
Mas às vezes, irmão, eu não estou falando que existem ou que você está com o espírito mal, não é isso. Mas tem um espírito que, além dele deturpar o que se prega, ele engana as pessoas acerca daquilo que se pregou. Isso é bíblico. E às vezes você vem à igreja, como muitas pessoas abrem a Bíblia e não conseguem entender nada do que ela leu. O que é isso? Os olhos estão cegos. Por quê? Porque, segundo o apóstolo Paulo, o diabo, o príncipe do século, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não enxerguem, não ouçam, não vejam, não aconteça nada com eles. Acontece muito isso. E aí, às vezes, você vem no culto, você não entendeu, fala, mas essa palavra foi difícil, eu não entendi. Aí Deus faz o quê? Faz você sonhar. Faz você sonhar para que você entenda aquilo que Ele quer mostrar para você ou que Ele quer fazer com você. Mas às vezes nós somos tão incrédulos que não entendemos. Aí Deus vem e fala, eu falei, ela não entendeu, eu fiz sonhar, eu dei o sonho, ela não compreendeu, agora eu vou fazer ela ver. E às vezes acontece algo diante dos nossos olhos, e na nossa ignorância, achamos que é por acaso, e muitas vezes achamos que é coincidência, mas não acreditamos que é Deus que está mostrando. Me perdoe, mas às vezes nós estamos pior. Posso? Você me permite? Não fica chateado comigo, não. De qualquer coisa você ora por mim depois. Mas às vezes nós estamos pior do que o jumento. Porque o jumento, Balaão, dona Mônica, ele viu o anjo e nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo Deus agir, nós não estamos vendo Deus operar, nós não estamos vendo Deus fazer. Ou, me retificando, estamos vendo, só não atribuímos que foi Deus que fez. Sabe por quê? Porque não ouvimos o que Ele está falando. Em sonho Ele fala, em visão Ele fala, quando cai o sono sobre os ombros, quando eles estão adormecidos na sua cama, Deus está falando, passa. Então, abre, irmãos, isso aqui ficou no meu coração e no desfecho da mensagem você vai entender o porquê. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes cela o quê? O que é a instrução? A palavra. Irmãos, nós precisamos pedir para Deus. Deus, abre os meus ouvidos. Entenda, quem aqui é casado, levante a mão, por favor. Nesse tanto de pessoas que tem aqui, se a sua esposa ou se o seu marido falar no meio de mais 5, 10, 15 pessoas, você vai saber reconhecer a voz do seu marido. Pode tapar os seus olhos, colocar o seu esposo lá numa ponta, você aqui em outra, e se ele falar daqui, você sai pela direção da voz, e você vem onde ele está, onde ela está. Mas a voz de Deus nós não somos capazes de identificar. E olha que aquilo que Deus fala conosco não nos traz dúvida. É tudo muito claro. E às vezes nós estamos tão tapados, olhos, ouvidos e coração endurecidos, que não identificamos a voz do Senhor. Deus, abre os meus ouvidos e sela em mim a tua instrução, sela em mim, Deus, a tua palavra. Passa. Por que Deus precisa abrir os seus ouvidos? E essa oração precisa ser feita por mim e por você, por todos nós. Porque quando Deus fala, a intenção de Deus não é expor você, não é te ferir, ou muito menos denegrir a tua imagem. Mas sabe qual é o problema? Quando nós ouvimos uma palavra que vai de encontro conosco, e que mexe no nosso machucado, nós ficamos magoadinhos, ficamos chateadinhos, fazemos birra, como se fôssemos uma criança de 2, de 3, de 4, de 5 anos, quando na verdade já estamos até, em muitos casos, com os cabelos grisalhos. Se não é fisicamente, mas dentro da igreja. Há tempos estamos na igreja, mas ainda não compreendemos a palavra.
O porquê que você acha que quando você vem à igreja e a palavra vai de encontro com você, o que você acha que Deus quer? Que você continue da mesma maneira? Que você continue fazendo o que é errado? Não, o que Deus quer é apartar o homem. Homem aqui não tem gênero, é ser humano. Para apartar o ser humano do seu desígnio. Desígnio é vontade, é desejo, que está aqui, ó, é carne. O que Deus, quando dá a palavra, quando Ele fala, Ele quer apartar o ser humano do desígnio e esconder do homem o quê? Quantas pessoas estão nesta soberba? Acham que não precisam do Senhor, que elas são autossuficientes. Às vezes você pode até dizer, não, eu não sou, mas não é de palavras que eu estou se referindo. Eu estou me referindo da sua atitude para com Deus. Porque se você não tem uma constância, uma frequência, se você não tem como rotina, se você não tem como hábito cultuar a Deus, então você entende que você é suficiente para você mesmo, que você não precisa de Deus. Simples. Por quê? Porque você está na sua soberba. Mas o que é que Deus quer fazer? Deus quer livrar você deste orgulho e desta soberba, porque em João 15,5 o Senhor Deus declara: sem mim nada podereis fazer. Deus está falando, a soberba não provém de mim, a soberba é algo da carne, a soberba é algo que eu abomino. É o que Deus está nos dizendo. Versículo 18. E para desviar a sua alma, toda vez que você lê alma na Bíblia, é o mesmo que vida, e para desviar a sua vida da onde? E a sua vida de passar por onde? O que é a espada? A espada é tribulação, é guerra, é aflição, que ninguém quer passar, mas por que passa? Porque não ouve a voz de Deus. Ninguém quer enfrentar problema, ninguém quer ter dificuldade em nenhuma área da sua vida. Só que o porquê que isso acontece, mesmo não querendo? Porque rejeitamos o principal, que é a voz do Senhor. Deus quer nos livrar da cova. A cova é morte, a cova é destruição, a cova é perca, a cova é dano que possamos sofrer. E Deus quer nos livrar de tudo isso. E como é que Ele nos livra? Dando a sua palavra, a palavra que muitos têm rejeitado. Tanto, irmãos, olha como isso é sério. A Bíblia diz que no dia do juízo final não vai ser Jesus que vai nos julgar. A Bíblia diz que o que vai nos julgar, está escrito isso no Evangelho de João, é a palavra que ele tem pregado. Aquela palavra que nós desprezamos, jogamos para trás, rejeitamos como a voz do Senhor, é aquela palavra que nós não cumprimos e não queríamos fazer, ela que vai nos condenar no dia do juízo final. Ouça a voz do Senhor. Nunca deixe de ouvir a voz de quem? De Deus. Salmos 81:11. Mas o meu povo não quis ouvir o quê? E Israel, que é o povo do Senhor, neste caso aqui o territorial, e nós hoje somos o Israel espiritual, não quisemos ouvir falar de Deus. O que o salmista está dizendo é: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. E o meu povo, ou seja, Israel, não me quis. Nesse texto, é lógico que fala sobre uma idolatria. Deus havia dito algo para o povo de Israel, como essa ordem se estende para nós nos dias de hoje, mas o povo, mais uma vez, deixaram de ouvir a voz do Senhor, viraram as costas para o único Deus, eterno, verdadeiro Deus, e começaram a entrar pelo caminho da idolatria. Então Deus vem e fala: ó, o povo não me quis, não quis saber de mim, eles não me
ouviram, e eles pagaram um preço, irmãos, muito caro. Até fiz questão de anotar aqui, ó. Quando você não ouve alguém chega perto de você e quer conversar com você. E aí você não quer ouvir aquela pessoa. Por que você não quer ouvir? Porque você não quer saber o que aquela pessoa está falando. Às vezes porque aquela pessoa não tem credibilidade. Ou às vezes porque ela vai trazer uma fofoca, está trazendo algo que Deus está abominando, e você já corta logo o assunto, não quero saber, e aqui na minha casa eu não aceito você falar isso. E aí tudo bem, aí sim. Mas eu estou dizendo de alguém que tem credibilidade. Eu estou dizendo de alguém que sabe de todas as coisas. Eu estou dizendo de alguém que conhece, inclusive você. E este alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Assim como muitas vezes nós não ouvimos alguém porque não queremos saber o que aquela pessoa tem a nos dizer, infelizmente, assim muitos estão fazendo com quem? Com Deus. O povo de Deus não queria ouvir ele. O povo do Senhor não queria saber falar de Jesus. Irmãos, nós precisamos ser muito sinceros e francos. Com quem? Principalmente conosco mesmo. Porque se você se examinar, olhando para dentro de si, através da palavra que está sendo ministrada, você vai ver e enxergar aquilo que Deus quer mostrar e que está mostrando para você. É isso que nós precisamos fazer a cada culto, trazer a palavra para dentro de nós. Espera aí, Senhor. Por quê? Porque às vezes você em algumas áreas até ouve a Deus, mas na outra não. Quando aquilo que Deus lhe pede é fácil para se exercer e praticar, imediatamente, de pronto, você vai e faz. Agora, quando Deus te pede algo que está um pouquinho mais difícil, aí você já fala assim, não, isso é difícil demais para mim. Lembra o que Jesus falou? Não sobreveio a vós tentação alguma que não seja humana. Toda tentação é humana. Agora entenda, eu não permitirei você ser tentado além daquilo que vocês possais suportar. O que Deus está falando é o seguinte: tudo que eu peço a você, você é capaz de fazer, você só não faz porque você não quer. Por quê? Porque eu não quero ouvir a voz, eu não quero saber o que ele vai falar, porque ele vai falar algo que vai mexer comigo, ele vai falar algo que vai trazer à tona o meu passado, ele vai falar algo que vai me deixar vermelha, envergonhado, e eu não quero, por isso que eu não vou vir mais nessa igreja. Assim acontece com muitos. Assim acontece com muitos. Olha o que está escrito em Jeremias 7, versículo de número 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Passa, por favor. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Paz. Mas isto lhes ordenei. Para. Irmãos, dá para entender o ser humano? Quando Deus tira, olhe para mim, por favor, preste atenção aqui, senão você não vai entender o desfecho da mensagem. Deus tira o povo de uma escravidão, de uma vida difícil, e Deus falou assim: por que vocês estão sacrificando, matando os animais, oferecendo a mim, se eu não pedi isso? O que eu pedi para vocês, vocês não estão fazendo. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, sempre, irmãos, quando se trata de Deus,
somos tão ignorantes e cabeça dura que o mais difícil de fazer para nós na nossa ignorância é o mais fácil. Irmãos, isso é muito forte. Deus falou: não mandei vocês sacrificar, não mandei vocês pegar lenha, eu não mandei vocês preparar o holocausto, eu não mandei vocês ir atrás de animais, eu não mandei vocês matarem ele, eu não mandei. Mas vocês estão fazendo por quê? Isso eu não mandei. Agora, o que eu mandei está aqui, ó. Dai ouvidos o quê? Diga para a pessoa que está do seu lado: só ouça a Deus, irmão. Só isso. O que Deus está querendo é só isso aí, ó. Ouça a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá o quê? Para que vos vá o quê? Você quer ter sucesso, você quer ir bem, quer ter uma família próspera, bem sucedida, então ouça a voz de Deus. É simples, 24, passa. Mas não o quê? Porque eles preferiam o quê? Sacrificar. Sabe o que Deus lá em Samuel? Eis que o obedecer, ou seja, eis que o ouvir a minha voz, é melhor do que sacrificar. Mas o povo não queria ouvir a voz, mas queria fazer sacrifício. O mais difícil e o que Deus não pediu, eles estavam fazendo. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração, o quê? Tem muito coração maldoso, irmãos. E sabe o que o coração maldoso faz? Malvado, coração malvado faz? Ele se aparta do Deus vivo de Israel. Sabe por quê? Porque Deus anda e é espírito. Deus não é carne. E o seu coração é carne, as suas vontades é carne, o seu desejo é carne. E o que é que Deus faz assim? Deus entrega as nossas paixões, quando nós decidimos andar pelo nosso coração. Deus nos entrega a vontade da nossa carne. Irmãos, o que Deus está falando é que o coração do povo era malvado, e andaram para trás e não para o quê? Talvez, às vezes é a sua situação. Você não anda para trás fisicamente, mas espiritualmente nada para você tem dado certo. Sua família não está bem, o seu casamento não está bem, os seus filhos são rebeldes, o seu esposo é ignorante, a sua vida financeira está uma precariedade só, está, meu Deus, nem fala tantas coisas. Porque se Deus está falando que andaremos bem, tudo seremos bem-sucedidos, se tem alguma área da nossa vida que não está conforme a palavra, é porque nós não estamos ouvindo a Deus. Quando você começa a ouvir a voz do Senhor, irmãos, entenda, é assim, ó, presta atenção, por favor. Você ouviu a voz de Deus, seus ouvidos se abriram, as coisas vão vindo como se fosse um imã, vão vindo, e ó, se encaixa. Diga graças a Deus. Muitas pessoas aqui sabem do que é que eu estou falando e já comprovaram em suas vidas que essa palavra é verdadeira. É o que nós precisamos viver, é o que nós precisamos entender para colocar em prática. Por quê? Porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, olha o que Jesus declarou acerca daqueles que o ouvem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 27, diz o seguinte: as minhas, o quê? Ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas fazem o quê? Irmãos, entenda algo, não tem como seguir a Jesus sem antes ouvi-lo. Não tem como, não adianta, você só começa a seguir a Jesus quando você ouve. Agora pasme, talvez até hoje,
você achava que o seguia, só que você nunca ouviu. Se intitular acerca de qualquer coisa é muito fácil. O difícil é viver o que se intitulou na prática. Eu sou de Deus, olha que coisa linda, mas fácil de falar, não me custa nada, não me dói nada. Agora, as minhas atitudes comprovam o que eu disse? Aí que nós precisamos ver. Porque o que Jesus está falando é que somente as ovelhas é que ouvem a voz do seu Senhor, do Mestre. Irmãos, bode não ouve de jeito nenhum. Bode, além dele exalar um odor que dá problema, ele ainda parte para cima de você, ele é traidor, ele quer te dar cabeçada, ele quer te ferir, e ele não vai ouvir você. Posso abrir o meu coração? Muitos de vocês já entenderam esse versículo aqui, ó. Mas muitos. Ainda existe uma minoria? Existe, mas ainda é minoria que ainda vai entender também. Mas muitos eram bodes, e que Jesus os transformou em ovelhas do seu aprisco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmão, quando Deus chama, misericórdia. Como é que nós somos tão malvados para dizer não para o nosso Deus? Dói, irmãos, dói. Amém, Jesus? Isso dói. Olha o que está escrito lá em segundo livro do profeta Samuel, capítulo 2, diz o seguinte, e sucedeu depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. O que Davi está falando? Irmãos, olha só, antes de tudo, Davi consultava a Deus, antes de qualquer decisão. Porque se Deus falasse não sobe, ele não subiria. Mas como aqui Deus falou sobe, então certamente Deus é fiel para sustentar aquilo que ele disse ao rei Davi. No caso, ele ainda não era rei, mas ele já tinha recebido a unção para reinar. Então ele consulta ao Senhor e pergunta, eu posso subir para algumas das cidades de Judá? Deus falou, sobe Davi, pode subir. E disse Davi, lá em Judá tem muitas cidades, para onde o senhor quer que eu vá? Irmãos, olha só, um dos erros que o cristão comete é tomar decisões por si próprio. Se Deus disser para você, agora sim, você sabe que muitas vezes a pessoa vem até com opiniões formadas já, e ela só quer que você aprove o que ela quer fazer, mas ela não quer te ouvir. Acerca, por exemplo, de um relacionamento, a pessoa chega no pastor e fala, pastor, ora comigo, que eu estou gostando de fulana, ela está gostando de mim também, e nós vamos orar para ver se Deus vai abençoar, e o pastor ora. Então vamos orar 2 meses, 3 meses, antes disso, não saiam sozinhos, não pode beijar, porque o namoro do crente é assim, irmão. Não peca, se for sair, saia com outra pessoa, enfim. Aí chega perto dos 3 meses, e Deus mostra para o pastor que aquele casal, aquele abençoado com aquela abençoada não vai dar certo. Mas o abençoado insiste, porque é a única mulher da vida, é o único homem da vida, e ele passa por cima da voz de Deus, da voz do profeta, vai em casa. Eu presenciei isso no ministério. O rapaz entrou primeiro do que eu no ministério, e ele veio do mundo, Deus o libertou, e ele conheceu uma obreira. Ele casou com a menina,
E o pastor falou para ele: não casa porque Deus não mandou. E ele insistiu, foi e casou. Ainda bem que não tiveram filhos, mas se separaram. Não demorou 3 anos, eu creio que não foi 3 anos. Os rumores é até que ele agrediu ela, mas Deus mandou não casar. Mas ele quis casar, ela quis casar. Dentro da onde? Dentro da igreja. O que aconteceu? Ele perdeu até o ministério. Davi está falando, tem muitas cidades de Judá, para onde que eu vou? E disse Deus, para onde? Para Hebrom. Vai para Hebrom. Por quê? Porque Deus já tinha um propósito. Sabe o que ia acontecer em Hebrom? Alguém sabe? Não sabe o que ia acontecer lá em Hebrom? Davi não sabia, mas Deus já sabia, por isso que mandou ele para lá. Passa que eu vou te mostrar. E subiu Davi para lá, para onde? Para onde Deus mandou, para Hebrom, porque ele ouviu a voz do Senhor. E também as suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Passa. Um dia eu explico isso aqui para você, tá? Outro dia. Não vai achando que isso aqui é Deus falando com você, que nem a voz de Deus Senhor isso aqui não. E fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom, onde Deus mandou. Passa. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi. Ungiram o quê? Rei sobre a casa de onde? E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Ou seja, o Saul está morto, a unção, mais uma vez, se você não sabe, Davi foi ungido 3 vezes. Segundo alguns estudiosos, essa foi a segunda. E a segunda unção, alguns estudiosos relatam e reconhecem ela como a unção da estrutura. Deus estava estruturando Davi, porque viria acontecer logo na frente. Deus já sabia o que estava esperando Davi em Hebrom, mas se ele não consulta a Deus, para onde será que ele poderia ter ido? Para um lugar, obviamente, que Deus não mandara. E obviamente ele não receberia a segunda unção, e possivelmente podia até ser que Deus estava provando o coração para ver se ele poderia assumir o reinado ou não. Às vezes nós não estamos reinando porque nós não estamos ouvindo. Está tendo alguma situação que você ainda não conseguiu vencer? Está. Então começa a ouvir a Deus. Lembra o que nós lemos no início? Deus, eu preciso que o Senhor abra os meus ouvidos. Não só abra, Senhor, mas me incline para ouvir somente a tua voz. Faça a Deus essa oração. É necessário pedir a Deus. Por quê? 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, ou seja, eram 2 nações. A Síria era uma potência, irmãos, fortemente armada, e Israel, como nós sabemos, o povo do Senhor. Então eles estavam o quê? Em guerra, em batalha. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Passa. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, onde o exército da Síria estaria. Porque os sírios desceram para onde? Para ali, ou seja, olha só, olhe para mim, por favor. O homem de Deus, o profeta do Senhor, falou assim: ó, Israel, não desce por tal caminho, porque o meu Deus me falou que os sírios estarão lá de acampamento para pegar vocês. Não vai por ali não, vai por um outro caminho se vocês não quiserem ser destruídos pelo exército inimigo. E aí o versículo seguinte diz: pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara,
e de que o tinha o quê? Ou seja, o rei de Israel ouviu a voz do profeta, ouviu a voz do Senhor Deus, porque o profeta falava dirigido pelo Espírito de Deus, então ele foi avisado. Ele falou, gente, reuniu todas as tropas, os seus soldados, falou, ó, o profeta, o homem de Deus, falou para a gente não descer por este caminho aqui não, porque senão nós vamos ser mortos, há uma emboscada para nós neste caminho. E se guardou ali, não uma e nem o quê? Deus fala quantas vezes? Deus fala uma, Deus fala duas, mas ninguém se atenta. Nesse caso, ele não guardou só uma, só duas, só três, ele guardou todas as vezes que o profeta falava com ele. Ele guardou a palavra, passa por favor, e a Bíblia diz, então se turbou com este incidente, o coração do rei da Síria, o inimigo ficou furioso, porque ninguém sabia que eles estavam ali de emboscada, ninguém. Agora aquele sabe de todas as coisas. Aí ele fica furioso e chamou os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem é dos nossos, quem dos nossos é pelo rei de Israel. O rei da Síria reúne todos os exércitos e fala assim, peraí, tem um traidor no nosso meio, porque o que eu falei aqui, só vocês sabiam quem é o traidor. Quem foi lá em Israel falar para o rei que nós íamos passar por aquele caminho, que nós estaríamos lá, quem é o traidor? Irmãos, quem é natural, quem é na carne, não consegue discernir o mundo espiritual. Quem anda na carne não consegue, acha que é coincidência, mais uma vez, acha que é coincidência, acha que é por acaso, mas nunca vai entender que é Deus que está mostrando em sonho, em visão, ou é que Deus está falando. Quem anda na carne não entende. Quem é pelo Deus, quem é que contou o que eu falei aqui para o rei de Israel? E aí, irmãos, eu vou ler só mais um pouquinho, passa por favor, eu já vou para outro livro. E disse um dos seus servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, o homem de Deus que está em Israel, é ele que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas. Aonde? Lá na tua cama, quando você deita para dormir, o que você pensa, o Deus que Eliseu serve, sabe até o que você pensa, e é ele que faz o povo dele saber de todas as suas armadilhas. Irmãos, preste atenção no recado, preste atenção na palavra, preste atenção. Se você ouve a voz de Deus, ou decidiu ouvir a partir de hoje tudo que ele vai falar, nenhum dos planos do inferno, ou qualquer plano que os seus inimigos estiverem tramando contra você, vai prosperar. A Bíblia diz em Isaías 54:17, nenhuma arma preparada contra você prosperará, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Deus não está pedindo a sua casa, Deus não está pedindo o seu carro, Deus não está pedindo a tua empresa, Deus não está pedindo o teu dinheiro. O que é que Deus está pedindo? Ouça a voz do Senhor, só ouça. Tudo que você pensa lá quando você deita na tua cama, o Deus de Eliseu faz Israel, o rei de Israel, ficar sabendo. Amém, Jesus? E para finalizarmos, Marcos 7:31. Podem tramar o que quiser, podem fazer o que quiser contra você. Se você está na palavra, se você ouve a Deus, se você está em Deus, irmãos, Deus é a sua proteção. Vai vir uma flecha do lado, vai bater, vai cair. Vai vir uma bala do outro, vai bater, vai cair. A inveja vai cair por terra, a destruição vai cair por terra, o Covid vai cair por terra, a morte vai cair por terra, a miséria vai cair por terra. Tudo que tramar contra você vai cair por terra. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia. Aqui está falando de Jesus, tá? Pelos confins de Decápolis, passa. E trouxeram-lhe um surdo,
Quem que é o surdo? É aquele que não ouve. Aqui era de forma física, tá? Ele tinha uma falta, uma demanda. Ele tinha um problema de saúde. Ele era surdo, que falava dificilmente. Ou seja, ele não era só surdo, ele também era gago. Estava complicada a vida desse homem, surdo e gago. Às vezes como a sua também está. Não que você seja surdo fisicamente ou gago fisicamente, mas às vezes, guardadas as proporções, às vezes o seu problema é outro. Às vezes é a escassez, a miséria, as brigas dentro da sua casa, os vícios que você tem que lutar, enfrentar e vencê-los. Às vezes é o seu coração que é malvado, que está te levando cada vez mais para longe do Deus vivo. Às vezes é a sua incredulidade. Não importa. Diga para o irmão, para a irmã que está do seu lado assim, mas me ajuda a fazer o culto aí. Diga assim: não importa o teu problema, Deus resolve tudo, se você ouvir a Ele. Pronto, não importa. Por quê? Porque ele era surdo, ele era gago, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Chegaram para Jesus e falaram assim: ó, Jesus, tem um homem que é surdo, e ele também é gago. Jesus, coloca as mãos sobre ele, Pai, porque se as tuas mãos encostar na cabeça dele ou em qualquer parte do corpo, Jesus, o milagre vai acontecer. Pastor, então eu estou frito, porque Jesus já morreu, como que ele vai encostar as mãos em mim? Vou ficar surdo? Vou ficar na miséria? Vou ficar cego? Não, irmãos. Hoje não é mais necessário um toque. Muitas pessoas religiosas, guarde essa palavra, essa frase. Muitas pessoas religiosas estão esperando um Deus que toca, quando na verdade Ele é um Deus que fala. Você está esperando Ele tocar, você está esperando o pastor ir lá na sua casa para orar na sua casa para as coisas mudar. Não, eu estou pregando toda quarta e todo domingo, não é possível que minhas palavras não estão te ajudando. Você está esperando um toque, quando na verdade Deus já falou. Diga para o irmão que está do seu lado assim, que Deus já falou. Passa. E tirando-o à parte de entre a multidão, Jesus chama ali o surdo e o gago, tira ele do meio da multidão, leva ele à parte, pôs-lhe os dedos, aonde? Eu gosto muito dessa passagem, irmão, porque quando Jesus pega ele, tira do meio de toda a multidão, como se fosse aqui, tira ele lá de trás, traz ele para frente, afasta desse povo mesquinho, coloca os dedos aqui, ó. Jesus faz isso aqui, coloca aqui, ó. E cuspindo, tocou-lhe na língua. Não foi só no ouvido, também foi na língua. Passa. E Jesus fala algo. E levantando os olhos ao céu, suspirou. E disse: Efatá, isto é, o ouvido se abriu e a língua desenrolou, o que era surdo ouviu e o que era gago falou. Diga graças a Deus. Irmãos, este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor. Passa. E logo se lhe abriram o quê? E a prisão da língua se desfez, e falava que maneira? Passa. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. Acho que eu vou fazer isso aqui. Irmão, não comenta nada com ninguém, que o culto aqui é uma bênção, que a palavra é boa, não comenta não, para ver se vocês falam alguma coisa. Passa para a gente finalizar. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar. Tudo que Jesus faz é perfeito. E uma das coisas que Ele quer fazer você ouvir a voz dEle.
Irmãos, tudo o que Jesus quer nos fazer e mostrar para nós é que nós precisamos ouvir. No monte, quando aconteceu a transfiguração, veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a ele escutai-o. Deus falando, se referindo ao seu filho Jesus. Tudo que Deus sempre quis é que a gente ouça ele. É só isso. Comece a ouvir, guardar aquilo que Deus falou, praticar, obedecer aquilo que Deus falou. Por quê? Porque tudo Ele faz bem. Tudo Ele faz de forma perfeita. Quem entendeu, diga graças a Deus. E é o que Deus vai fazer com você. Quem toma posse, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor.